E aí, meus jovens, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Aqui quem fala é o professor Pedro e hoje vamos trabalhar filosofia. Iremos trabalhar especificamente o capítulo 6, que tem como título O Ser Humano como um ser de várias facetas. O capítulo em si ele vai trabalhar sobre a questão da condição humana. O primeiro filósofo que nós iremos trabalhar aqui é o francês Blaise Pascal. Ele nasceu em 1623 na França, faleceu em Paris no ano de 1662. Chama a atenção que, além de filósofo, ele era matemático, ele era escritor, físico, inventor, teólogo, ou seja, um verdadeiro estudioso, o que nós chamamos de erudito. A sua grande obra ela é intitulada de Pensamentos, que tinha como objetivo defender o cristianismo. O interessante dessa obra é que ela é uma obra póstuma, ou seja, ela foi lançada após a morte do autor, depois de 7 anos. Além de ser considerada por muitos estudiosos como sendo uma verdadeira crítica ao racionalismo de Descartes. Chama a atenção que o filósofo considera o ser humano como um ser mediano, um meio termo, localizado entre dois polos, entre duas extremidades, ou seja, em meio a uma luta contrária de opostos. É a vivência do ser humano, segundo o filósofo. O homem, então, ele vive numa luta entre nada e o tudo, entre trevas e luz, entre carência e excesso. E chama a atenção que mesmo em meio a essa luta de contrários, o homem procura ainda um equilíbrio entre essas duas extremidades. Só que mesmo assim o equilíbrio ele é instável. E mesmo diante dessa situação, chama a atenção que a grande preocupação do filósofo é que o homem descobrindo isso, essa instabilidade do equilíbrio, ele não venha nem cair no desespero, muito menos ainda no fanatismo. Prosseguindo, trabalhando com o filósofo Pascal, ele vai trabalhar sobre a ideia de espírito. Mas o espírito que ele vai trabalhar aqui é justamente voltado para a psicologia, no que se refere à busca ou aquisição de conhecimento dos fatos. O espírito para ele é dividido em geometria e espírito de finesse. O primeiro que nós estamos observando, que é o espírito de geometria, ele tem uma inclinação para a dedução, onde ele fala que vai formular várias hipóteses para chegar a uma verdade, mas que esta verdade não seja contestada. Do outro lado, nós temos o que ele vai chamar de espírito de finesse, ou espírito de finura, onde ele fala que, nesse caso, tem uma inclinação para a indução, onde o homem vai postular justamente explicações hipotéticas, ok? Usando meio termos. Em meio à geometria, em meio à finesse, nós temos o que ele vai chamar de conhecimento ou razão do coração, que é a razão universal e a fé pessoal, ou seja, é um equilíbrio entre essas duas extremidades. Bom, a grande questão é o seguinte, mas quem é que poderia então salvar a humanidade dessa luta de contrários? O único que poderia então realizar esse feito seria o próprio Cristo, Jesus, que poderia então salvar a humanidade dessa luta de opostos. Prosseguindo, nós vamos observar algumas frases que caracterizam justamente a luta, a busca, a jornada do filósofo Pascal, como o amor é cego, a amizade fecha os olhos, o coração tem razões que a própria razão desconhece, o pensamento faz a grandeza do homem, então mostra justamente a preocupação do Pascal em relação ao seu momento. O próximo filósofo que nós iremos trabalhar é o Giovanni Pico della Mirandola. Ele tem a sua vida justamente moldada ali no século XV. Ele nasceu em 1463, em Mirandola, na Península Itálica, e morreu em 1494, na cidade de Florença, naquilo que conhecemos hoje como Itália. Chama a atenção que o século XV, né, é o final da Idade Média e aí o início, né, da Idade Moderna. Ele é considerado um dos grandes filósofos do Renascimento. Chama a atenção que ele fala que o homem possui um lugar no universo que o torna especial. Por que o homem é um ser especial? Porque ele é dotado de uma dignidade única, que inclusive isso vai ser justamente colocado, destacado na sua grande obra chamada de Discurso sobre a Dignidade do Homem. Ele fala que o homem é especial porque ele é tão especial devido à sua dignidade que ele consegue superar até os anjos. Só para ter uma ideia, segundo a ideia, né, do nosso querido aí, Giovanni Pico della Mirandola. E ele fala mais, que nesse caso o homem em si ele é especial diante da sua dignidade porque a sua natureza ela está em aberto, ou seja nesse caso aí
a natureza do homem não está pré-determinada, tá bom? E ele fala mais, que nesse caso, nós, enquanto seres humanos, não somos nem terrestres, nem celestes, nem mortais e imortais. Estamos entre dois mundos, tá ok? Entre os anjos e os demônios, entre trevas e luz. Mas o que chama atenção é que nós temos, nesse momento, uma liberdade para escolhermos aquilo que queremos ser. Ou seja, por que essa liberdade? Porque nós somos emancipados por Deus. E aí ele fala mais, que nesse caso, nós temos um grande milagre, que é justamente a capacidade de poder se inventar por si próprio, construir ou desenvolver-se por si mesmo. E isso que realmente, segundo o Pico de la Mirandola, lhe dá a dignidade e que o diferencia dos demais animais. O próximo filósofo que nós iremos trabalhar é o filósofo alemão conhecido como Max Ferdinand Scheler, ou Max Scheler. Ele é conhecido pelo seu trabalho sobre fenomenologia, trabalhou com ética, com antropologia filosófica e também, claro, deu uma grande contribuição na filosofia dos valores. Nasceu em 1864, em Munique, na Alemanha, e faleceu em Frankfurt, em 1928, também na Alemanha. E aí chama a atenção que ele vai compreender o ser humano como essencialmente espírito, como um centro nervoso. E aí chama a atenção que nesse caso, ele fala que o homem vive em meio ao espírito, entre as suas partes ou manifestações psíquicas e o próprio corpo. E prosseguindo, ele fala que nesse caso, tanto o espírito quanto as partes psíquicas, o que ele vai chamar de parte inteligível, e o corpo, se interrelacionam, se interpenetram. E ele fala mais ainda, concluindo a sua ideia, que nesse caso, o espírito, entre os três, é o mais importante, porque ele é considerado o centro da personalidade, é considerado o fundamento, que vai justamente, ficar entre esses aspectos considerado, por um lado, material ou imaterial, mortal ou imortal. Esse é o pensamento de Max Scheler em relação à condição humana. E aí, finalizando, nós temos a figura de Ernest Cassirer. Ernest Cassirer foi um filósofo também alemão, de origem judaica, que pertenceu à escola de Marburg. Nasceu no ano de 1864, na Polônia, e faleceu em 1945, lá em Nova York, nos Estados Unidos. Ele vai justamente escrever aquilo que ele vai intitular de Filosofia das Formas Simbólicas. Chama a atenção que ele procura, nesse discurso, nessa obra, ampliar a compreensão daquilo que ele entende por ser humano. O ser humano, para ele, é um ser racional, mas é muito mais do que isso. Ele fala que o ser humano tem uma capacidade enorme de gerar símbolos. E ele diz que, nesse caso, os símbolos do qual o homem vive rodeado são o mito, a linguagem e a ciência. O mito, para ele, tem a função de expressar. A linguagem, a de representar e a de concluir. Enquanto as ciências têm como função, objetivo, dar sentido. Ele fala que, nesse caso, o símbolo é o meio pelo qual o ser humano consegue compreender a totalidade dos fenômenos que o cercam e dar sentido a todos eles. Como o nosso dia a dia, nossa casa, na escola, no dia a dia, na rua e por aí vai, vários símbolos. E ele fala que nesse caso, finalizando a sua ideia, é que não é possível o homem viver sem estar envolvido com o sentido das coisas, em meio ao mito, em meio à linguagem, em meio à ciência, em tudo aquilo que o rodeia. Bom, então, amiguinhos da primeira série, finalizando esse assunto, então, nós temos aí esse roteiro de estudos, que é referente ao capítulo 6, e aí vou treinar aquilo que foi discutido nas páginas 51 e 52. Desde já, um forte abraço a todos e que Deus os abençoe. Tchau, meninos!